O que é o amor? Bom, eu cresci nos anos 80 e 90, então a minha percepção de amor foi um pouco dramática. Acho que eu cresci achando que o amor era o que poderia ser a coisa mais legal da minha vida, tão maneira, tão legal, que talvez não fosse pro meu bico. Eu lembro de entender que talvez o amor fosse uma coisa pela qual você tinha que sofrer muito, ou que era muito difícil, né? Eu lembro de escutar lá o meu Smashing Pumpkins, escutar o meu Radiohead e falar, rapaz do céu, amor é um troço que talvez eu nunca vá conseguir entender ou ter na minha vida. E eu acho que essa percepção do que era o amor acabou condicionando como eu encarava o assunto na minha vida. Como eu entendia que aquilo era para ser uma coisa muito difícil, uma coisa muito complicada, quando eu via que estava dando errado, eu meio que pensava, bom, acho que é meio que por aí mesmo, né? Ao longo do tempo eu comecei a pensar e tentar entender que o amor não é uma coisa só. Inclusive, é um conceito que evoluiu ao longo da história. Se você perguntar para os seus pais o que é o amor, talvez eles falem que seja uma coisa totalmente diferente do que é o amor para você. E se você perguntar para os seus avós, mais ainda. Isso começou a me intrigar, tanto que eu lembro que uma vez eu estava traduzindo um livro, falava da história da China, que é a cultura contínua mais antiga do mundo, e lá no livro falava que para os chineses não existe um ideograma, uma palavra do que é o amor romântico. Na verdade, me fez pensar que talvez toda a nossa ideia do que é o amor, especialmente o amor romântico, é uma invenção nossa em cima de desejos que podem ser muito recentes e que a gente fica criando um monte de problema, de dificuldade, de dor de cabeça em busca de uma sensação que talvez seja só uma invenção nossa. Mesmo porque a gente gosta de se meter muito à besta, né? A gente gosta de se achar muita coisa, mas se a gente for parar para pensar com cuidado, a gente é só uns bichos, um instinto de reprodução, de sobrevivência. E quando eu comecei a pensar nisso, eu falei, rapaz do céu, como que eu vou distinguir o que é uma sensação sublime, humana, incrível, do que talvez seja só um instinto e que possa ser talvez só um monte de reação química na nossa cabeça? O que é o amor para a ciência? Mas acho que tem pessoas melhores para falar sobre isso do que eu. Tavião, a pergunta é difícil. Então o melhor que a gente pode fazer é recorrer a esse cara aqui. O nome dele é Peter Backus. E ele é o autor de um estudo chamado... Atenção! Por que eu não tenho uma namorada? Esse estudo foi realizado na Universidade de Warwick, na Inglaterra. O Peter é um matemático e o que ele fez foi calcular as chances dele de encontrar a namorada certa. Para fazer isso, ele usou uma equação desenvolvida em 1962 pelo astrônomo Frank Drake. Originalmente, a equação servia para calcular as chances de que outras civilizações existam na nossa galáxia. E o que o Peter fez foi adaptar isso para calcular as chances de que potenciais mulheres interessadas em um relacionamento com ele existissem na Inglaterra. Primeiro, o estudo estimava o número total de mulheres no país. Depois, se concentrava naquelas que tinham interesses em comum com Peter. E entre as que tinham algo em comum com ele foram consideradas as mulheres que moravam na mesma região do Peter. Na sequência, o estudo buscou a interseção entre as mulheres que tinham algo em comum com o Peter, que moravam perto dele e que poderiam ser consideradas atraentes pelo Peter. E por fim, restava saber quais entre todas essas mulheres tinham alguma chance de considerar o Peter atraente também. Aí não sobrou quase ninguém, né? E o Peter concluiu que as chances dele de encontrar a namorada eram de 1 em 285 mil. Só pra se ter uma ideia, as chances de ser atingido por um raio na Inglaterra são de 1 em 300 mil. Os cálculos não davam nenhuma esperança pro coitado do Peter. Mas aí, em 2013, 3 anos depois de publicar Por que eu não tenho uma namorada, que é o estudo com o nome mais esquisito de todos os tempos, aí depois disso, ele casou e foi notícia em toda a Inglaterra. Isso é um milagre. Um milagre é um acontecimento raro e benéfico.
Você pode atribuir esse acontecimento a causas naturais ou sobrenaturais. Não faz a menor diferença. Não faz, porque não dá pra negar que coisas raras e benéficas de fato acontecem. Tem quem diga que milagre não existe. Quem diz isso entende milagre como algo necessariamente sobrenatural. E tem quem diga que o amor não existe. Pois é, acho que por muito tempo eu encarei o amor como um milagre. Que se acontecesse era um negócio tão raro e tão frágil que provavelmente ia dar errado. Essa visão meio pessimista que me acompanhou por muito tempo na vida com o amor vinha de perceber que atritos aconteciam, que problemas aconteciam. Que às vezes eu queria muito estar com alguém, que eu precisava muito do amor de uma pessoa e às vezes esse amor não voltava, esse amor não vinha. Ou quando ia, não encaixava direitinho e eu ficava pensando, caramba, o que está acontecendo? E olhando agora, olhando em retrospecto, eu percebo que nos momentos onde eu mais sofri por amor é porque eu claramente estava com vários problemas em mim, estava com muitos vazios dentro de mim que de uma forma ou de outra eu estava tentando tapar com a presença, o carinho, o afeto dessa outra pessoa. É claro que isso parece clichê, isso parece uma obviedade hoje, mas acho que na maioria dos casos, quando a gente tem desilusões amorosas e a gente culpa o amor por não suprir o que a gente precisa ou gostaria, é porque está faltando resoluções e trabalho mesmo dentro de você. O que é muito fácil de falar, mas muito difícil de fazer. Por mais velho e maduro que você chegue na vida, a evolução de quem você é e a resolução dos seus problemas é infinita. Qualquer pessoa que chegar para você e falar, olha, não, eu tô muito bem resolvido comigo, minha vida tá fantástica, eu tô só me divertindo e eu sei muito bem o que eu sou e o que eu quero. Essa pessoa com certeza tá mentindo. Ou para você ou para ela mesma. Mas acho que esse é o único processo que pode levar alguém a realmente sentir o que eu diria que é o amor talvez genuíno, que é o amor de quando você percebe que a pessoa do seu lado não está completando uma falta em você, mas complementando a sua existência. Isso, evidentemente, exige um nível de maturidade que eu nunca alcancei e que não conheço também. Acho que ninguém que alcançou. Se relacionar com outras pessoas meio que é quase igual dirigir um carro. Quando você entra num carro, quando você entra num relacionamento, você está não só colocando a sua vida e a sua sanidade em jogo, mas a de outras pessoas também. Tanto no amor quanto no trânsito, batidas acontecem. E é uma merda. É uma coisa que às vezes é fácil você entender que foi culpa de um ou foi culpa do outro, mas às vezes não fica muito claro, às vezes os dois vacilaram e a grande verdade é que o prejuízo é para todo mundo. Dava provavelmente para ser evitado, mas só depois de você já ter passado pela situação. E aí que eu me pergunto, mesmo depois de tanto tempo, por que a gente erra tanto no amor? Eu adoraria ter a resposta, não tenho, definitivamente. Seria mesquinho da minha parte tentar buscar uma resposta objetiva, porque falar de amor é como falar da vida, sabe? Aliás, essas coisas se confundem até, né? E na vida a gente comete erros o tempo todo porque somos seres humanos imperfeitos pra caralho. Cheio de erros, eu sou cheio de erros. E eu achei que com alguma experiência na vida eu fosse reduzir esses erros de relacionamentos e tudo mais. Mas isso não é verdade. Eu já estive casado, eu já me divorciei. Eu namoro agora há mais de um ano. Quando eu tava solteiro, eu tive momentos de solidão, eu tive momentos de rockstar. Eu passei por diversas situações que poderiam ter me preparado. Talvez me faltou sabedoria para tirar algumas lições e ser uma pessoa com maior sucesso nesse tema. Mas eu acho que no fim das contas, a única coisa que eu aprendi é que eu não sei de porra nenhuma mesmo, e que viver é isso aí, e é empolgante e é excitante justamente porque é caótico. Então a gente vai cometer erros no amor porque está relacionado com nossos sentidos, nossas vontades mais primitivas, os prazeres da carne e tudo mais, aquele teste diário de paciência, de conviver com outras pessoas, o que é difícil pra caralho. Então
É parte essencial da vida. A gente comete erro porque somos humanos. E se a gente focar nisso, talvez a gente tenha um pouco mais de paz. Porque tentar resolver todos os problemas e achar que tem resposta é good vibes demais pra ser real. Certo? Então, se você aí tá sofrendo com esse tipo de assunto, saiba que o mundo inteiro tá. Somos humanos. Acho que o único jeito de fugir disso seria virar robô. Mas deve ser uma merda ser robô. Eu, por muito tempo, tentei ser um robô. Acho que por muito tempo eu tentei racionalizar pra caramba todos os meus processos, inclusive o amor. Eu tentei, de alguma forma, quase que equacionar o que seria o amor e tentar identificar ele na minha vida, sempre me perguntando, será que isso aqui que eu tô vivendo, isso aqui que eu tô sentindo, é amor ou não? E essa foi uma das coisas mais estúpidas que eu já fiz na minha vida. Acho que foi uma das maiores perdas de tempo que eu já tive. Porque acho que em vários momentos eu podia estar vivendo uma experiência, podia estar aproveitando uma situação e eu não aproveitei porque eu olhava para ela e perguntava, será que isso aqui é real? E a grande verdade é que não dá para saber. A grande verdade é que essa racionalização, no fundo, vem de um medo. Um medo nosso de que se a gente se deixar levar por um sentimento, aquilo vai colocar a gente numa situação de fragilidade. Desde moleque, talvez pelas experiências que eu vivi, mas acho que todo mundo vive coisas similares, né, de se sentir às vezes desamparado, agredido, desrespeitado, humilhado, deixado de lado, e a gente pensa, poxa, não, acho que é melhor eu não demonstrar nenhuma fraqueza, acho que é melhor eu não demonstrar nenhuma fragilidade, e às vezes o amor faz com que a gente se abra muito. Acho que eu fugi do amor por muito tempo, por encarar aquilo como talvez uma coisa que fosse me invadir, uma coisa que fosse me controlar, uma coisa que fosse tolher a minha individualidade. E eu tenho muita vergonha mesmo de olhar para trás hoje e perceber o quanto, por mais que eu quisesse o amor fosse uma coisa que me assustava. Me impediu muitas vezes de mostrar uma fragilidade que talvez fosse a única coisa capaz de realmente mostrar se aquilo era amor ou não. Olhando com cuidado e com carinho agora, os momentos onde eu realmente senti que eu estava sendo amado foram os momentos de maior fragilidade que eu já tive na minha vida. Foram momentos onde eu estava muito pouco atraente, momentos onde eu realmente não tenho nenhuma outra explicação para as pessoas terem me estendido a mão, a não ser pelo amor. Talvez nem sempre eu tenha conseguido retribuir isso. Talvez justamente pelo medo de que uma fragilidade minha fosse muito exposta. Para mim, isso era maturidade. Ter controle de tudo que eu sentia, ter controle de tudo que eu fazia, e que tendo essa maturidade, isso faria eu conseguir identificar o que era ou não era o amor. Evidente que eu olho para essa minha percepção de amor agora e percebo o quanto eu fui um idiota e do quanto ainda tenho um bom caminho pela frente. Por isso que é bom, às vezes, a gente ouvir pessoas que têm percepções um pouco mais sábias do que é o amor. No último ato de Otelo, tem uma frase dele, depois que ele matou a Desdémona, a amada dele, e antes de se matar, tem uma fala dele que é mais ou menos assim, para os homens dele: quando vocês falarem de mim, falem de alguém que amou sem sabedoria, mas que amou demais. Quando eu penso na transformação da minha ideia de amor, em como a ideia de amor evoluiu na minha vida, eu penso que com o passar do tempo eu fui aprendendo a amar com mais sabedoria. Eu penso que tem a ver com se abrir para se doar para o amor, sem tanta necessidade de controle, sem ficar tanto refém do medo da rejeição, de tantos medos, né, que nos povoam, e não ficar também refém do gozo sadomasoquista em que muitas vezes se transforma o amor. Muitas vezes a gente fala que está amando, mas na verdade tem toda uma gama de emoções muito mais ligadas ao medo e até mesmo à raiva do que ao amor, nesse sentido de doação desinteressado. Mas ao mesmo tempo, a sabedoria, para mim, ela tem a ver com equilibrar essa doação com a não anulação, né, de si mesmo. Quem sou eu, quem é o outro, como nós nos unimos,
cada relação em particular, né? Cada encontro é único, cada encontro tem a sua singularidade. Então, por mais que a gente aprenda sobre o amor e por mais que a gente se abra para amar cada vez com mais sabedoria, o nosso aprendizado, ele sempre vai depender, ele sempre vai estar muito amalgamado com aquela experiência amorosa em particular. Sempre vai haver, assim, um mistério no amor. Nunca é algo que a gente vai falar, agora eu entendi como é que funciona, então pode vir, próximo parceiro, parceira amorosa, que agora eu entendi o rolê. E amar com sabedoria apesar de cada relação ser única, amar com sabedoria seria amar respeitando quem se é, respeitando o outro, enxergando o outro em sua alteridade e conseguindo fazer uma coisa bonita, apesar dos nossos medos, apesar de nós sermos humanos, demasiadamente humanos. Bom, fica até difícil continuar depois disso, mas a Lili, bom, ela é escritora. O jeito que ela descreve o amor, de ser uma coisa de doação, de compreensão, mas também de preservar a sua verdadeira identidade, é uma ideia muito bonita. Tão bonita que talvez seja mesmo isso o amor, mas que exige uma maturidade, uma confluência de sincronias da vida que é bastante complexa. E acho que cada vez mais a gente espera isso do amor e espera que isso seja mágico, que isso seja uma coisa que aconteça do dia para a noite, que isso simplesmente você encontra alguém, bate o olho ali e fala, caramba, é você que eu estava esperando a minha vida toda, que vai se doar para mim enquanto eu me dou para você, a gente vai se compreender e ainda preservar a nossa identidade, né? Se bastando como amigos, como parceiros sexuais, como planejamento de futuro. Se o amor é tão mágico, ele tem que ser mágico. Ele tem que acontecer, mas acho que isso faz com que a gente esqueça, ou não perceba, ou não pense no quanto o amor é uma construção e dá um trabalho cotidiano. Eu lembro numa sessão de terapia, Dona Rosa, minha psicóloga, me falar que o amor é a transformação contínua. O amor é quando um relacionamento faz com que você e a outra pessoa continuamente se transformem, preferivelmente em seres melhores. Nos melhores momentos de quando você está se relacionando com alguém, essa pessoa está sempre te propondo ideias, situações, conceitos novos que você talvez não tenha pensado antes, mas que eles não são uma invasão, eles são um complemento. E eles falam, caramba, talvez a vida possa ser assim. Isso é uma coisa muito bonita, porque de fato, acho que eu entendo o amor como algo que transforma a gente e leva a gente adiante. Mas aí também tem um outro ponto que não é tão simples, porque talvez a gente tenha se transformado, talvez a gente tenha seguido adiante, mas em direções totalmente opostas, nem sempre na mesma direção que a pessoa com a qual a gente está. O que é normal, faz parte da vida, porque o tempo passa e também transforma a gente e faz com que a gente tenha muita bagagem. Faz com que a gente cada vez mais, quando encontra alguém, quando começa a se relacionar com alguém, traga um monte de situações, de coisas que já aconteceram com a gente e que pesam na hora de fazer esse encaixe, de fazer com que essa transformação seja fluida, de fazer com que esse caminho a ser construído em conjunto se torne cada vez mais complexo. E isso é uma coisa que, com o passar dos anos, só vai ficar cada vez mais e mais complicado. É engraçado lembrar como o amor parecia uma coisa tão simples para mim quando eu era moleque. Eu lembro da primeira menina que eu pedi em namoro, acho que eu tinha 11 anos na escola, e eu pedi do jeito clássico, eu fiz um bilhetinho ali perguntando, quer namorar comigo? Sim, não, talvez. E entreguei o bilhetinho pela manhã para a garota e ela só foi me devolver no fim da aula. E eu lembro que contei para uma professora e ela falou para mim, mas poxa, o que é namorar para você? E eu falei, sei lá, eu vou segurar o material dela na saída. Eu não tinha a menor ideia do que eu estava falando. E tanto não tinha ideia porque ela aceitou. Ela colocou talvez e depois ela falou, não, quero namorar com você sim. E daí eu falei, mas e aí, o que é namorar? E daí ela falou pra mim, não, então a gente vai ali e dá uns beijos, não sei o quê. E aí eu amarelei.
Eu senti que aquilo não era para mim naquele momento. Eu tenho muita vergonha disso até hoje, é claro. Mas também lembro com muito carinho desse dia, dessa situação. Lembra do quanto aquilo era uma sensação pura, assustadora, mas pura, do que era talvez estar se apaixonando por alguém. E às vezes é bom a gente lembrar de como o amor pode parecer simples no começo da nossa vida. Eu percebi que eu tava amando de verdade quando eu dividia a sobremesa com o meu namorado, e isso não me dava nenhum apertinho no coração de tipo, meu Deus, tô dividindo a minha sobremesa com alguém. E aí, a partir disso, eu comecei a ver que eu acho que o amor é meio que isso, sabe? É você compartilhar aquilo que você gosta com uma pessoa, é você tirar esse seu lado egoísta e começar a olhar mais pro outro também, de ter aquele carinho pelo bem-estar do outro, sabe? Eu acho que isso que os nossos pais têm com a gente. Pelo menos isso é o que eu estou sentindo agora com o meu primeiro namorado, então tá sendo muito novo. Tem uma grande diferença daquela paixonite de tipo, você quer a posse da pessoa, você tem ciúmes, você quer beijar e tal. É difícil falar, tem muitas formas de amor, mas pra mim o amor mais forte de todos é o de pais e filhos. Eu não sou nada sem meus pais e eu acho que o amor de um filho pro pai eu acho que é diferente. Agora, de um pai pro filho deve ser uma coisa assim, incondicional. Agora, com o namorado, eu tô vendo como que é essa sensação de você querer cuidar de uma pessoa e ver ela bem e se preocupar com o bem-estar dela. Imagina como é de um pai pro filho. Deve ser surreal. Eu nunca quis ter filho. Aliás, eu tinha muita certeza de que eu não queria ter filho. Mas de uns tempos pra cá eu tenho pensado um bocado nisso. Talvez, por sempre ouvir essa história de que quando você tem um filho, a concepção sua de amor muda, porque você tem certeza absoluta. Você olha para aquela criança e fala, caramba, isso aqui é algo que eu tenho que cuidar pro resto da minha vida e que eu amo de verdade. Talvez eu tenha vontade de ter filho por achar que quando isso acontecer eu vou ter meio que uma comprovação de que o amor existe. Mas aí eu sempre me lembro que para chegar nesse ponto, antes eu preciso resolver o amor entre eu e uma outra pessoa. O que às vezes me parece possível, às vezes não. E aí que eu chego no que talvez seja o amor para mim. Talvez o amor para mim hoje, e é um conceito que mudou muito ao longo do tempo, é quase que similar ao meu conceito de fé. Uma coisa que, para ser bem clichê, talvez não dê para explicar, só dê para sentir. E só para sentir em alguns momentos, não que seja uma sensação contínua, que seja uma coisa que você percebe meio quase que em lampejos, e que se você tentar explicar para outra pessoa, não vai fazer sentido e a pessoa vai falar, mano, você tá viajando. Acho que hoje o que me faz chorar é perceber que talvez eu entenda o que o amor existe, que talvez eu entenda o que o amor é. E quando eu vejo esses lampejos do que eu entendo que é o amor, eu falo, caramba, a vida talvez valha a pena por isso. Porque talvez o amor seja a única explicação, o único motivo que talvez possa unir as pessoas. Para mim, talvez o amor seja isso. Uma associação de erros que, de alguma forma, levam a gente adiante juntos. Mas até aí, essa é só a minha opinião. E para você? O que é o amor? O amor, esse é difícil. O amor, esse é difícil. O amor, esse é difícil.